Olá pessoal, feliz Dia do Futuro, como vão vocês? Essa live que está começando agora, Peri, bem-vindo, pessoal, está começando a chegar, a live acabou de acabar, gente, e acabou de começar, perdão, acabou de começar. Essa live, pessoal, é para a gente falar de futuro. Hoje é 1º de março, Dia do Futuro. E é muito importante celebrar essa data, sabe por quê? Eu vou te contar um pouco. Porque o futuro é importante da gente pensar. Porque no tempo em que a gente está vivendo e naquilo que a gente está vivendo hoje, na situação que a gente está vivendo hoje, a situação de caos, de alguma maneira, eu não sei se vocês também percebem isso, mas esses espaços de caos em que parece que tudo se quebra, tudo se modifica, né? E a gente está vivendo isso com tecnologia, com pandemia, está transformando muito a forma que como a gente vive, está quebrando certas bases da nossa sociedade, certas bases da nossa cultura, certas bases de como a gente se relaciona com o próprio meio ambiente, né? Então, quando a gente olha para esse caos todo, nessa bagunça toda, ela vai abrindo espaços. Bem-vindo, Renato, bem-vindo, Henrique, Ateliê do Sentir, Silvia Marcuso. E esse espaço é o espaço onde é possível a gente criar o futuro. E é por isso que é tão importante a gente celebrar o Dia do Futuro. É um sistema de gestão criado por uma futurista chamada Lala Denzelin, uma futurista brasileira reconhecida internacionalmente, e que a fluxonomia 4D ela nos dá uma visão de futuro, uma visão para a gente criar iniciativas, para a gente criar negócios, para a gente viver, pautada em 4 dimensões que olham para o futuro. Afinal, o futuro, gente, uma coisa a gente sabe, ele não é linear. E é por isso que a fluxonomia 4D ela trabalha em 4 dimensões, 4 economias, 4 formas da gente olhar para recurso. Então essa live de hoje que eu estou fazendo aqui é uma das lives que vai acontecer ao longo do dia. Se você quiser, confere também outras lives que vão acontecer no meu Insta, nos posts tem lá. Tem live com vários temas relacionados ao futuro e com pessoas que trabalham o futuro de formas diferentes, né? Hoje, essa live eu vou falar de que futuro você está cuidando agora. Como vocês sabem, né, a live está acontecendo aqui no meu Insta pessoal, mas eu sou da Cuidadoria, né, o nome da empresa que eu trabalho, da minha empresa, é Cuidadoria. Né? Por quê? Porque o nosso propósito é cuidar do mundo a partir das pessoas e das organizações. E o nosso mundo precisa tanto de cuidado, né, gente? O Henrique vai entrar comigo. O Henrique é meu sócio aqui na Cuidadoria, meu companheiro e meu sócio. Henrique, pode entrar. Deixa eu ver aqui como que eu chamo o Henrique. Você está entrando, veja se você está entrando como Cuidadoria, Henrique. Então, pessoal, enquanto o Henrique entra, eu vou falar um pouquinho da Cuidadoria. Peraí, deixa eu só chamar ele aqui, só um momentinho. Só um momentinho, tô só colocando o Henrique aqui para dentro. Ele vai entrar como Cuidadoria e ele vai me ajudar aqui a conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Pronto, já mandei aqui o convite. Quando a Cuidadoria surgiu, né? Quando esse trabalho surgiu, ele começou dentro da fluxonomia 4D. E é por isso que esse curso e essa rede de pessoas da fluxonomia 4D é tão querida pra gente. Porque a Lala e esse olhar das 4 dimensões da Flux foi o que nos ajudou a olhar para uma pergunta essencial. E essa pergunta essencial é a seguinte: você cuida de quê? E é por isso que eu tô aqui hoje, para falar desse cuidar. Você já pensou, você que está aí, você já pensou no que você cuida? Sabe por quê, gente? Imagina só uma cena. Imagina alguém que está trabalhando no dia a dia, vamos dizer que essa pessoa seja um contador, uma pessoa da área financeira, uma pessoa de tecnologia, mas
faz essa cena e essa pessoa está trabalhando e você pergunta para ela assim, você faz o quê? Se essa pessoa for uma pessoa, por exemplo, do financeiro, ela pode falar assim para você, eu faço aqui as contas do faturamento da empresa, eu cobro as pessoas, eu cuido, né, olho para os pagamentos dos funcionários, eu tenho que garantir que a saúde financeira da empresa, né, de alguma maneira, deixar isso claro através de relatórios, entre muitas e muitas outras coisas, né, ser confiável nisso. Mas se você perguntar para essa pessoa, para essa mesma pessoa, você cuida de quê? Talvez ela pare um pouquinho para pensar. Ela pode te responder assim: poxa, eu cuido de garantir que os colaboradores dessa empresa recebam seu salário em dia. Ou seja, eu estou cuidando da vida dessas pessoas. Eu cuido de garantir a saúde financeira dessa organização. Eu cuido, de alguma maneira, quando alguém for olhar, organizar a tenda. Eu cuido de oferecer os dados o melhor possível para que a outra pessoa que talvez vá tomar uma decisão estratégica possa tomá-la com clareza. Então percebe que quando você começa a pensar naquilo que você faz, a partir de um olhar de cuidar, tudo muda. Tudo se encaixa de uma maneira diferente, né? Tudo ganha propósito. E propósito não tem a ver com algo que está distante ou que é algo inalcançável, mas com algo que a gente faz no dia a dia e que faz com que que o nosso trabalho seja significativo, né? E a partir dessa pergunta, muitas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, a gente olhar para o nosso trabalho a partir da contribuição dele para o mundo. Né? Hoje a gente vê uma coisa muito interessante acontecendo, né? Assim, que é esse questionamento muito profundo do que as empresas fazem. Quando a gente olha, por exemplo, para empresas que estão embalando seus alimentos ou seus produtos em plástico, eu, pelo menos, já olho com um olhar assim, puxa, mas será que essa empresa tão grande não conseguiria criar uma solução de embalagem mais sustentável, melhor? Será que essas empresas estão pensando nisso lá nos seus departamentos de design de embalagem, em criar produtos em embalagens biodegradáveis, né? Considerando que o problema do plástico é um problema mundial tão grande, isso é um cuidar do mundo. Será que essa mesma organização ela está pensando na qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando lá em meio a um cenário de mundo tão complicado? Como é que está a saúde dessas pessoas? Então, o cuidar, essa pergunta que é tão essencial, ela leva a gente também para um olhar mais ético daquilo que a gente faz. Né? Eu não sei, né? Eu sei que tem algumas pessoas aí, ó, tem o Mundo de Ana, o Jefferson Camargo, a Julinha, querida, bem-vinda, a Mara, a Maria Clara, o Ateliê do Sentir, o Renato Rangel, essas pessoas que estão aí, pessoal, conta para mim um pouquinho do que vocês cuidam, né? E como que vocês veem, assim, esse olhar mais cuidadoso e ético, né? E esse olhar mais conectado com a natureza, conectado com as reais necessidades do mundo acontecendo hoje no seu trabalho, né? O Henrique, pelo jeito, ele está com alguma questão para entrar aqui, gente. Vamos ver se ele consegue, senão eu vou chamar ele aqui comigo para a gente dividir a câmera. Então, pensando nisso, percebe que tudo muda? Tudo muda, né? E eu até busquei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Eu vou só pegar o meu computador que está aqui do meu lado e dar um tempinho. Olha só. Olha que interessante isso aqui, tá? Esse é um trecho de uma autora chamada Joanna Macy. A Joanna Macy já é uma senhora aí de mais de 90 anos. É uma ativista que trabalha fortemente nas questões ambientais, inclusive criou uma metodologia de trabalho chamada Trabalho que Reconecta, justamente no sentido da gente se reconectar com o que é essencial e até mesmo olhar para essas dores do mundo, né? De forma que a gente seja de alguma maneira perpassado por essas dores, que a gente não fuja delas, mas que também esse olhar, ele nos ajude a caminhar, a dar passos de um jeito diferente e não só ficar nessa dor, porque a gente está vivendo um momento de dor, um momento doloroso,
né? E muitas vezes, quando a gente está num momento doloroso, a gente volta o nosso olhar de cuidado só para a gente, ou para as nossas famílias, ou, enfim, para um pequeno entorno. O que é importante, sem dúvida, tá, gente? Isso não é desimportante, pelo contrário, né? Se a gente não consegue cuidar do nosso próprio mundo interno e do nosso pequeno núcleo, né? Como é que a gente também consegue cuidar de coisas maiores? Mas a Joanna, ela traz uma visão que é muito interessante para justamente a gente não desanimar diante de tantos desafios. Eu vou ler para vocês esse trechinho bem rápido aqui, tá? Ela diz o seguinte, né? Quando ela fala da esperança, e ela fala muito de esperança ativa, ela diz o seguinte, né? Nossa intenção é capturar a visão de forma tão convincente que isso nos toque emocionalmente. Para permanecermos motivados em tempos difíceis, precisamos realmente querer que nossa visão se torne realidade. Então, quando a gente olha isso, né, a gente realmente quer que a nossa visão se torne realidade e a gente está emocionalmente envolvido nisso, né? Então é para além da razão ou para além do que pode dar errado, a gente consegue olhar para o nosso cuidar. E a gente consegue seguir caminhando. Vou tentar chamar o Henrique mais uma vez, porque ele estava com uma dificuldade aqui. Para ele entrar com a gente. Henrique? Só um minutinho, gente. Vou chamar ele aqui, porque o Henrique tem certeza que vai ter contribuição muito legal aqui com a gente. Vamos ver se agora ele consegue. Então, pessoal, só retomando um pouco, né? Oi, Átila. O Mundo de Ana acabou de falar aqui, cuidar de marcar o momento das pessoas. Somos uma loja de presentes. Muito legal, Ana. Então, se você está cuidando de marcar esse momento, marcar momentos especiais na vida das pessoas, percebe que de alguma maneira você está cuidando disso, né? Percebe também que de alguma maneira você pode levar esse propósito através da sua ação, né? Então, o seu cuidar ele vai transformado num presente. E quando você adiciona ainda mais, né? Quando você amplia ainda mais a sua visão desse cuidar do mundo para algo maior, como é que os seus produtos estão chegando nessas pessoas? Será que esses produtos também estão ajudando o mundo de alguma maneira? Como é que são as embalagens desse produto? Como é que é a entrega desses produtos? Quem é a pessoa que está levando? Será que ela está sendo bem remunerada? Quando a gente vai olhando para essa cadeia do cuidar, né? Olha lá, ó. Quando vi refletir, cuidando de marcas que cuidam do mundo. Muito legal. Que joia. Parabéns. E quando a gente começa a ampliar essa visão, gente, a gente começa também a sentir um pouco, né, da nossa responsabilidade pessoal diante dessas questões do mundo, né? Então, a pergunta dessa live, tema dessa live, se você quiser anota aí, coloca num post-it para você deixar na frente de onde você trabalha ou em algum lugar para você se lembrar. De que futuro eu estou cuidando agora, né? Porque quando a gente pensa nisso, quando a gente olha para isso, eu consigo primeiro olhar para o futuro. Qual é o futuro que eu desejo, né? Porque é muito fácil, não sei se vocês já perceberam isso, mas parece que a gente foi meio que... Tem um mindset aí que vem muito, né, da mídia, dos filmes, desses filmes... e não do futuro. Não sei se vocês se veem também, quando vocês imaginam o futuro, se vocês se veem vendo essas coisas, né? Visualizando essas coisas, né? Um futuro meio Star Wars, né? Mas Star Wars né? Tem lá alguns planetas cheios de árvores, cheios de natureza, mas muitos deles muito tecnológicos, urbanizados, e é muito essa imagem de futuro que vem. Mas quando você olha para o seu trabalho, de que futuro de fato você quer cuidar? Oi, Michele, bem-vinda, querida. Daisy, bem-vinda. De que futuro de fato você quer cuidar? E mais do que isso, que futuro você quer criar, né? Você quer um futuro em que, se você tem um delivery na sua empresa, a pessoa que está
fazendo o delivery desse produto, ela está mal paga ou mal cuidada, ou ela, de alguma maneira, está fazendo o trabalho dela sem enxergar significado? Será que você quer que o seu futuro, se você quer que ele aconteça com mais espaço para as crianças brincarem, com uma qualidade de vida mais conectada com a natureza, se você quer cuidar de alguma maneira de que você mesma e a sua família tenha mais qualidade de vida, uma alimentação melhor, mais acesso, o que você está fazendo hoje para que esse futuro aconteça? Porque não parece, gente, mas tem uma coisa que é muito interessante, né? Muitas vezes quando a gente pensa em todas essas grandes questões que o nosso mundo está passando, a gente se vê muito pequenininho nisso, né? A gente se vê muito impotente diante dos grandes problemas. Mas o que a gente também percebe, né? E isso é uma coisa interessante de vocês tomarem contato, quem ainda não tomou contato com o pensamento sistêmico, é que olha só, a Isabel lá do Ateliê de Sentir, bem-vinda, querida. Cuido do sentir para potencializar cuidado e transformações na vida das pessoas. O sentir é uma coisa super importante no cuidar do hoje para criar o futuro. Sabe por quê, gente? Porque a gente ficou muito dessensibilizado. A nossa sociedade, ela valoriza muito o intelecto. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas hoje o quanto elas estão com a mente sobrecarregada e cansada, as pessoas mal conseguem pensar mais, né? É tanto estresse. Então, tá na hora, aliás, já passou da hora da gente se ver como um ser que tem sentidos muito para além do racionais. Né? A gente tem sentimentos, a gente tem intuições, a gente tem sensações corporais que nos dizem muita coisa. Né? Então, o Ateliê do Sentir tem uma missão linda aí, talvez de despertar esse outro lado desses novos órgãos dos sentidos, desses novos sentidos que a gente está revalorizando para que eles emerjam mais. Quantas vezes você já teve uma sensação, olha, isso aqui está errado, não vai dar. E aí, de repente, você insiste, vai lá e faz e a coisa realmente não dá. Tem uma inteligência em você que consegue perceber as coisas muito para além desse racional, né? Mas o que eu estava falando antes, né, e que está conectado com isso também, é dessa percepção sistêmica, né? Porque é muito fácil para a gente perceber o que acontece imediatamente após aquilo que eu fiz, né? Então, vamos dizer que eu tenho um produto e eu mandei um motoboy entregar e o cara entregou. Beleza, eu entreguei. Eu consigo visualizar facilmente essa ação e reação. Eu entreguei, alguém foi lá e entregou. Né? O produto está entregue e acabou a minha missão. Mas o que eu muitas vezes, né, tá cego ainda, a gente está com uma visão ainda muito restrita, é do que acontece em cadeia, mas de uma maneira mais sistêmica. Vamos supor que a embalagem do meu produto seja uma embalagem plástica de uso único. E aí a pessoa abriu aquele presente que ela recebeu do motoboy e essa embalagem foi parar no lixo, que de repente foi parar no mar, né? Vamos dizer que o meu produto ao contrário disso, né, a embalagem do meu produto é uma embalagem compostável, e que essa pessoa recebeu aquilo, abriu e colocou numa composteira que alimentou minhocas, que alimentou outros bichos e que deu origem a um adubo que vai cuidar da horta de alguém, que vai cuidar da vida de alguém. O que a gente percebe, gente, é que essas ações individuais, quando a gente cuida de fato daquilo que a gente está fazendo com um olhar mais ampliado, essas pequenas ações individuais, elas vão se juntando, que é naquilo que a gente chama de emergência, né? De algo novo que está emergindo. E que a gente não sabe exatamente qual é o resultado que ele vai dar. Mas se a gente está conectado com o sistema de vida de uma maneira mais ampla e com o cuidar de uma maneira mais ampla, então eu estou cuidando da pessoa, eu estou cuidando da minha responsabilidade ambiental, eu estou cuidando do meu dia a dia no trabalho. Quando eu me conecto com isso de forma mais ampla, as minhas ações elas vão se juntando com as ações de outras pessoas. E isso acaba criando o que a gente chama de ações emergentes, que são aquelas coisas que se transformam de repente a gente vê uma coisa completamente transformada, né? E não sabe exatamente de onde aquilo começou. Né? No mundo em rede é até mais fácil perceber isso, né? Na internet, quando algo viraliza, isso é muito fácil de perceber.
né? A tecnologia, ela nos proporciona essa possibilidade. A gente, sei lá, lança algo, aquilo viraliza de algum jeito, né? E de repente uma coisa que meia hora ali, aquilo está alcançando milhares ou até milhões de pessoas, né? A Michelle está falando aqui, ó, esse cuidado do que parece estar nas entrelinhas é essencial, com certeza, Mi. É essa percepção que a gente precisa descer, né? Porque é muito fácil a gente ficar na ponta do iceberg. Ah, ok, o que eu vejo aqui da ponta do iceberg? Mas o que está embaixo desse iceberg? Né? E que eu não estou vendo, mas que é uma consequência das minhas ações, né? Então, o convite para essa live, pessoal, é para a gente refletir sobre isso. Nesse dia do futuro, que é tão importante a gente celebrar esse futuro, celebrar o que virá. O que a gente está fazendo agora para que esse futuro que você quer de fato aconteça, né? E ter a confiança de que por mais que você se sinta pequenininho nisso tudo, esse futuro, ele está acontecendo pelas suas mãos, pelas nossas mãos, né? Eu e o Henrique, aqui o Henrique não conseguiu entrar, gente, ele está com um problema técnico mesmo, tá? Eu e o Henrique, por exemplo, a gente tomou, já vinha bastante tempo assim, muito consciente e preocupado, pensando mesmo, né, em como criar uma forma de viver que fosse mais sustentável em todos os níveis, né? Eu sei que aqui eu estou dando muitos exemplos nessa linha mais da nossa conexão com a natureza, mas eu estou falando isso porque nós somos seres da natureza, né? Então não tem como a gente se desconectar, né? Eu e o Henrique mesmo, a gente foi ao longo do tempo, né? Já há alguns anos a gente vem cuidando e buscando aprender como a gente vive de uma maneira mais natural, com uma alimentação melhor. E é muito interessante, gente, a coisa da emergência. Porque são pequenas ações que a gente toma no dia a dia e que foram evoluindo conforme a gente foi aprendendo, né? Hoje, por exemplo, a gente cozinha em casa e a gente come bastante orgânicos, a gente composta nosso lixo. Isso foi, de alguma maneira, a gente morava em São Paulo, num apartamento, que tinha algumas restrições nesse sentido, a gente procurava tomar alguns cuidados, né? E a própria cuidadoria tem todo esse espírito de cuidar das pessoas a partir de uma educação para essas habilidades de futuro. Enfim, a gente foi fazendo isso, mas conforme a gente foi aprendendo, a própria vida foi dando sinais para a gente de que talvez fosse o momento da gente buscar algo mais. E isso culminou numa mudança mesmo de local, né? Numa mudança de casa. E hoje a gente está morando num lugar mais que é uma chácara e que tem, enfim, que a gente está bem mais conectado com uma vida mais simples. E eu percebo que isso foi uma construção. E que na hora que algo estava pronto ali, foi fácil para fazer essa mudança, né? Ela emergiu. Mas tem uma coisa. Aqui eu tô falando de coisas que a gente pode fazer, né? Aqui dentro de casa, com o namorado, com o marido, com o filho, enfim. Mas tem algo que a gente precisa estar muito atento, que quando a gente faz isso, é importante que a gente converse sobre isso, que a gente compartilhe, né? Quando o Vi Refletir comentou aqui, pensar sobre o que querem que a gente veja nessa ponta do iceberg para manter as coisas como estão. Também é importante, porque assim a gente consegue ir saindo um pouco das influências, né? Isso que eu estou entendendo da tua fala, né? O Danilo está falando aqui, a Lala sempre diz que o futuro é fruto dos sonhos do passado. Realmente, né? Só que não é só fruto dos sonhos do passado, é fruto das ações do presente. Então, gente, se você tá aí em algum momento achando que a sua pequena ação não vale nada, ela vale, tá? Continua, faz um pouquinho mais, inclui um novo hábito, né? E mais do que isso, né? O Danilo também está perguntando aqui da formação de líderes da cuidadoria. O que a gente faz, né? Do que eu cuido? Vou contar para vocês do que eu cuido. Eu cuido de pessoas e de organizações, mas mais do que isso, eu cuido de um sonho, eu cuido de um propósito, de criar uma nova economia que promova e que sustente a vida, né? A vida em todos os seus aspectos. Só, gente, que uma coisa ficou muito clara, porque assim, se você quer criar, por exemplo, uma empresa ou transformar a sua empresa numa empresa mais responsável, mais generosa, mais humana, mais sustentável, mais regenerativa, as práticas, os recursos, tá tudo aí. Tem livro, tem gente que sabe fazer,
tem consultor para dar ideia, tem gente dentro da sua empresa que já sabe, mas ainda não colocou em prática, tem recurso, gente, tem tecnologia, tem coisa que faz com muito dinheiro, tem coisa que pode fazer com pouco dinheiro, tem de tudo, tá? Tem coisa que faz sem dinheiro. Recurso não falta. Recurso não falta para a gente transformar o mundo e criar o futuro que a gente quer. Mas falta uma coisa, nós termos as habilidades necessárias para fazer isso. E foi por isso que a grande pergunta que gerou a cuidadoria e até mesmo a formação de líderes, né, que é um curso que a gente dá, inclusive está com as inscrições abertas, se você quiser conhecer, é só entrar no cuidadoria.com e lá vai ter a formação de líderes evolutivos. Ela nasceu dessa pergunta. Se as práticas para a gente criar organizações que cuidam do mundo existem, quem são as pessoas que estão trabalhando dentro dessas organizações? Que habilidades que elas têm? E essa pergunta, ela gerou toda a nossa resposta e todo o nosso trabalho. A cuidadoria, ela trabalha para isso. Ela trabalha para responder a essa pergunta de que habilidades têm essas pessoas? Como é que elas se comportam? Como é que elas se relacionam? Como é que elas fazem, se elas vão gerir outras pessoas, como é que elas fazem a gestão dessas pessoas? Como é que é ser mais humano? Como é que é cuidar do outro? Como é, se eu vou contratar ou demitir alguém, como é que eu faço isso de uma forma humanizada? Né? Que necessidades o mundo tá colocando aqui diante de mim? Como é que eu respondo a isso? Nem sempre é fácil, gente. Tem muitas perguntas acontecendo aí, especialmente dentro das organizações, dentro das startups, das iniciativas. E muitas dessas empresas e dessas iniciativas nascem com um propósito muito bonito e muito alinhado ao que o mundo precisa. Mas como a gente não tem prática disso, a gente nem sempre consegue colocar isso no mundo, né? O Danilo, a Michelle está comentando, né? Mesmo já conhecendo várias metodologias, fiz a formação, é linda, super recomendo. Obrigada, Mi. Sem dúvida, a formação ela é feita para isso, né? E ela vai trabalhar em dois aspectos, tanto nessa transformação individual, né, quanto no externo, oferecendo essas ferramentas, ajudando as pessoas a aprenderem a aplicar isso. É uma formação super prática. E a gente até fala que é um MBA do futuro, né? Porque se o futuro é um futuro que precisa vir com soluções para diversidade, para inclusão, para natureza, para regeneração, para relações mais humanas, vem, quando vir refletir, vem para a formação. Começa dia 10. Ela tá linda, a turma já tá quase toda formada. Vem que ainda tem vaga, pode vir. Então, pessoal, a gente precisa disso, né? Então, hoje o meu cuidar é um cuidar dessa educação, né? Que tá para além de dizer que eu sou uma professora, porque eu não acredito nisso, né? Eu entendo que hoje, né, na formação de líderes e nos cursos que a Cuidadoria dá, por exemplo, não existem alunos. Sabe por quê? Porque a palavra aluno, a raiz dela ela significa a pessoa que não tem luz. A seria um não, né? E luno é aquele que não tem luz. E a gente parte exatamente do contrário, de que todo mundo que chega na formação é um mundo, né? É um mundo, é um universo. São pessoas que sabem coisas, que já trabalham com coisas. Já já eu te respondo, mundo, Diana, como identificar habilidades, né? E essas pessoas, quando a gente coloca elas juntas de forma organizada para compartilhar, para colaborar, tem muito conhecimento ali que precisa ser colocado junto, né? E a formação, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar as pessoas a justamente identificar essas habilidades que elas precisam desenvolver e trazer ferramentas para que elas se desenvolvam internamente e para fora, mas a gente faz isso junto, né? E esse é um outro ponto muito interessante, né? Que vai até um pouco nisso que você está perguntando, Ana. Como que você identifica, né, essas habilidades no outro, né, ou em você, ou essas necessidades? A gente aqui na Cuidadoria, a gente foi atrás de saber que habilidades eram essas justamente para a gente desenvolver essas pessoas. Então, lá na página da formação de líderes, entrando no nosso site, isso mesmo, Danilo, começa a chamar o pessoal de alunos, né, e não de alunos, né? A gente fala participantes, né, muitas vezes. Então, entrando lá, tem uma lista dessas habilidades. Se você olhar a brochura também lá da formação, tem essa lista de habilidades que são desenvolvidas.
Mas como é que eu identifico isso no outro, né? E será que o outro tem essas habilidades? E é isso que a gente faz na formação, e é o que a gente chama de facilitação, né? Então, as pessoas que oferecem a formação de líderes, elas não são professores, simplesmente, elas são facilitadores, que vão criar o ambiente, o contexto correto, com atividades, com rodas de conversa, com trabalhos em grupo, com acolhimento, né? Além de tudo, para que as pessoas tragam aquilo que elas sabem e vão colocando na mesa, e isso vai gerando partilha de conhecimentos e de informação. E para além disso, é claro, né, a gente faz também curadoria de conteúdo, a gente traz conteúdo, a gente traz muito conteúdo de futuro, né? Uma curadoria super bem cuidada aqui pelo time da cuidadoria, né? Para quem não conhece o time da cuidadoria, além de mim, tem a Patrícia Bittencourt, que não está aqui agora, o Henrique K, a Gabriela Inácio, tem mais um time de professores convidados, são 12 professores convidados para o nosso MBA do Futuro, que é a formação de líderes, né? E, gente, mas eu tô aqui, né, para falar desse cuidar. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Acho que para não estender mais também, eu sinto que essa live é uma live mais assim, enxuta, mais curtinha, mas sabe o que eu quero deixar aqui para vocês hoje? Quando você sabe do que você cuida, tudo se encaixa. Quem diz isso não sou eu, é a Lala Denzelin, nossa querida professora da fluxonomia. Mas eu e a cuidadoria, o Henrique, a Paty, nós somos provas de que isso é verdade. Porque quando a gente sabe do que a gente cuida, as coisas realmente se encaixam, a gente sabe o que vai fazer. A gente sabe qual é o caminho que a gente vai percorrer, né? Então, quando a gente tem clareza desse cuidar, a gente tem clareza das nossas escolhas. Quando a gente tem clareza das nossas escolhas, a gente sabe aonde a gente está colocando o nosso esforço para gerar impacto positivo, né? E o nosso mundo e o nosso futuro precisa tanto do seu impacto positivo, né? Do seu dedinho ali para fazer algo de bom, mesmo que seja pegar a embalagem de plástico da sua empresa e trocar por uma embalagem de papelão, que seja isso. Mas você está fazendo a sua parte. E quando você fala disso, e mais do que isso, você compartilha que você está fazendo isso, você dá força para essas pequenas coisas que precisam se tornar grandes e que precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? Quando você toma a sua iniciativa para cuidar das pessoas e do mundo, para cuidar daquilo que faz sentido para você e que faz o seu coração vibrar, você consegue compartilhar isso que você fez. Então, se hoje você, talvez, que está aí, né, tem, sei lá, poxa, eu tenho vergonha de postar alguma coisa que eu fiz, estou achando que isso vai parecer uma vaidade, que isso vai parecer marketing pessoal. Gente, se for para usar o seu marketing pessoal, a sua imagem, a sua trajetória, a sua história, aquilo que te emociona para causar um impacto positivo no mundo e talvez fazer o coração de outras pessoas vibrarem nesse cuidar, faça isso, não precisa ter vergonha. Faz, porque, né, se for para usar o marketing pessoal para isso, use e use muito, né? Então, esse é um caminho de desenvolvimento, e eu vou contar uma outra coisa para vocês. Quando a gente pensa nesse futuro e cria na nossa mente e cria para os outros esse futuro desejável que você quer que aconteça e você vai seguindo ele, é muito interessante, é muito significativo e todo dia você vai acordar com vontade de criar um pouco mais desse futuro. Então, eu tô aqui para falar disso, que é a pergunta essencial, que é o que está na nossa essência. Então, fica com essa pergunta: de que futuro você está criando, você está cuidando agora? De que futuro você está cuidando agora? De que futuro eu estou cuidando agora? Quem sou eu quando eu cuido? Começa a se observar quando você está fazendo algo que não tem sentido nenhum no seu trabalho, na sua vida. Como é que você se sente? E quando você está fazendo algo, por mais esforço que tenha, ou por mais que talvez esteja difícil, o quanto isso te traz de significado e felicidade, né? E alegria para outras pessoas. E quando a gente está alegre, a gente consegue compartilhar a alegria também. Então, gente, uma coisa que eu posso dizer aqui é isso: os resultados disso estão muito além dos resultados financeiros. Eles têm resultado financeiro? Claro que tem. Isso pode se transformar num trabalho, numa profissão, em prosperidade financeira, mas você também tem resultados em aprendizado, em estrutura, em rede e em muito significado.
Então, para me despedir de vocês e agradecer quem veio aqui para essa live, e também quero dizer para vocês participarem das próximas lives aí do dia, que hoje tem um monte de coisa. Eu quero te desejar um feliz Dia do Futuro e que esse futuro que você deseja possa ser construído hoje, amanhã e todos os dias daqui para frente. Obrigada, um beijo e a gente se vê. Se você quiser saber mais sobre a cuidadoria, entra no site cuidadoria.com. Se você quiser conversar comigo, é só mandar um direct, eu tô por aqui para responder. Um beijo grande. Feliz Dia do Futuro.